Olá, somos a FCA Leilões. Neste vídeo, vamos abordar sobre um tema muito comum no mundo dos leilões. É o caso de imóveis que estão sendo levados a leilão. Meu imóvel já foi comprado por outra pessoa. Tenho direito a receber o dinheiro de volta? Sim. Nos casos dos leilões extrajudiciais, o pedido de devolução pode ser feito também com base no Código de Defesa do Consumidor. O banco tem que devolver ao mutuário que teve o imóvel retomado todo o valor pago. Caso contrário, fica caracterizado o que se chama em direito de enriquecimento sem causa. Ou seja, o banco fica com o imóvel e o dinheiro, e isso é ilegal. Nos casos dos leilões judiciais, deve-se observar a ordem de credores. Em tese, verificar o valor do condomínio, dívidas de IPTU e eventuais credores. Eu posso rescindir o meu contrato e devolver o imóvel se eu quiser? Administrativamente não é aceito, mas judicialmente o mutuário pode pedir a rescisão do seu contrato, devolvendo o imóvel e recebendo de volta o que pagou, acrescentando inclusive pedido de dano moral por todas as irregularidades existentes em seu financiamento. Resumindo, o mutuário que se sentir enganado tem o direito de romper o contrato, devolver o imóvel e receber de volta o que pagou devidamente corrigido, além de ser indenizado pelos danos morais que tenha sofrido. Em casos de ações de cobrança de condomínio, posso mesmo perder meu imóvel? Pode sim, pode vir a perder o imóvel se não quitar suas dívidas. Se o condomínio não entrou em ação, isso demora um pouco. Alguns condomínios entram com a ação se há um mês de débito, outros 3 meses ou 6 meses, e alguns demoram alguns anos. Mas se a dívida vai aumentando e quando é ajuizada a ação, proferida a sentença e chega-se em penhora do bem, não tem jeito, o imóvel é vendido em leilão. Paga-se o condomínio e o restante fica com o requerido. Quanto ao fato de ser o único bem, vamos lhe repassar uma pergunta feita. O condômino devedor pode alegar o benefício do bem de família em seu favor numa ação de cobrança promovida pelo condomínio? Resposta: não. O benefício do bem de família não é estendido aos imóveis penhorados em razão de débitos condominiais, por força de expressa disposição da Lei 8.009/90, posto não ser possível e cabível esta alegação, de acordo com as jurisprudências dominantes. De acordo com a Lei 8.009/90, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal e previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. A Lei nº 8.009/90, que institui que o único imóvel da família, assim considerada a casa onde a pessoa, o casal ou os filhos moram, impede que o mesmo possa ser usado para o pagamento de dívidas civis, previdenciárias ou trabalhistas. Mas há 8 situações em que a Justiça fez uma interpretação da lei que deu ganho de causa aos credores. São elas: número 1. Prestações em atraso do financiamento imobiliário que permitiu a compra ou a construção da residência. O banco que financiou a aquisição da propriedade pode, portanto, retomá-la se houver inadimplência. Desde meados da década passada, o mesmo direito também é garantido aos bancos, pela chamada alienação fiduciária. Por meio desse instrumento, a pessoa só terá direito à propriedade quando terminar de pagar as prestações do financiamento. Até lá, o imóvel fica em nome do banco e o morador só tem direito à posse. Número 2. Dívidas trabalhistas com os empregados domésticos do próprio imóvel. Se o proprietário da residência não pagar os salários e benefícios da faxineira ou do jardineiro, por exemplo, o imóvel poderá ser penhorado e posteriormente leiloado para quitação dos débitos. Número 3. Deixar de pagar pensão alimentícia aos filhos também pode provocar a penhora e leilão do chamado bem de família. Deixar de pagar a pensão dos filhos também é crime inafiançável. O devedor pode ser preso e ficará detido até que regularize a situação. Número 4. Dívidas tributárias relativas ao próprio imóvel.
Se o proprietário deixar de pagar o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, poderá perder o bem de família. Número 5. Imóvel oferecido como garantia de uma dívida. Quando o imóvel da família é dado como garantia de hipoteca, estará sujeito à penhora, caso a dívida hipotecária não seja saldada no prazo estipulado. Número 6. Imóvel comprado com dinheiro sujo ou gerado por conduta criminosa fica sujeito à penhora, mesmo que abrigue a família do criminoso. Número 7. Dar o imóvel em fiança locatícia também sujeita o imóvel à penhora, no caso da inadimplência do locatário afiançado. Número 8. A questão mais polêmica em relação à penhora de imóveis de família, porém, é quando a pessoa mora em uma propriedade de luxo. A Lei 8.009/90 não prevê explicitamente essa possibilidade, mas muitos juízes de primeira e segunda instâncias permitem que a propriedade seja vendida para arcar com a dívida inadimplente. O devedor, nesses casos, não ficaria desamparado, porque pode pegar o dinheiro restante e comprar outra residência menor. Portanto, apesar da lei proteger a propriedade familiar, há situações de exceção que restringem esse direito. A perda do único bem de família é mais comum do que se pensa e devemos tomar todos os cuidados necessários para não sermos surpreendidos. O imóvel pode ser penhorado em execuções fiscais devido a dívidas de multa, Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, dívida ativa sobre serviços de qualquer natureza, ISS, e de transmissão de bens imóveis intervivos, ITBI? Pode. Para não correr o risco de perder a casa, o contribuinte precisa quitar a dívida logo. Uma vez negociado o débito, o proprietário terá o imóvel retirado da lista. Além disso, quem efetuar o pagamento pode conseguir desconto de até 70% sobre os juros, por meio do Programa de Pagamento Incentivado, PPI. Para quem parcelar o débito, o desconto nos juros é de até 50%. Neste caso, é possível pagar em até 84 vezes, 7 anos. Para muitos, o financiamento imobiliário é o empurrão que faltava para a compra de um imóvel. No entanto, a falta de planejamento e de outros pequenos deslizes no processo de contratação do crédito podem ser suficientes para transformar o sonho da casa própria em um pesadelo para o mutuário. Desde 2004, o Brasil possui uma legislação bastante rígida com os devedores inadimplentes. Ao mesmo tempo em que essas leis permitem a queda dos juros no financiamento dos imóveis, também tornaram mais fácil para os bancos retomarem os bens dos mutuários devedores. Listamos 7 maneiras de como evitar os principais erros no crédito imobiliário. Fique de olho nas exigências. Tome o crédito certo. Tenha consciência de bolso. Não fique com a corda no pescoço. Não se apresse. Calcule o tempo. Evite consórcios. FCA Leilões. Aguarde o próximo vídeo.